Olá, varejistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Varejo, né? O podcast que fala sobre as últimas tendências e inovações do varejo brasileiro. Eu sou o Rafael Couto e hoje eu estou bem animado com o papo que a gente vai ter aqui sobre novas tendências do varejo em 2025, né? E para nos guiar nesse mergulho do futuro do varejo, hoje eu tenho o prazer de receber duas feras aí, que é o Darlan Moraes Júnior, diretor regional de vendas da Leaf no Brasil, que tem vasta experiência no mercado varejista, né? Um profundo conhecedor das necessidades e desafios do setor. Darlan, seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado, Rafael. A vasta experiência, talvez nem tanto, mas assim a gente faz o nosso melhor por aqui. É um grande prazer estar por aqui para conversar com vocês sobre tendências de varejo e novas perspectivas aí para esse ano que está só começando. Muito obrigado pelo convite. Maravilha, Darlan. E também a gente está com a Joana Pimentel, que é gerente de marketing aqui da Leaf, né? Que é especialista em soluções inovadoras para gestão de estoque e automação nos processos do varejo. Bem-vindo você também, Joana. Olá, Rafael. Olá, Darlan. Sempre um prazer estar aqui para falar desse assunto que eu adoro, que é varejo e as tendências tecnológicas que estão aí permeando esse novo ano, né? Então, vamos lá. Vamos lá, então hoje a gente vai, como eu já adiantei, a gente vai explorar as principais tendências que prometem revolucionar o varejo 2025 com foco no cenário brasileiro. Então vamos discutir aí desde a influência da automação e da inteligência artificial na experiência do consumidor até os desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta nesse processo de transformação digital. Então vamos começar com o nosso primeiro bloco, né? Falando sobre as principais tendências para 2025. Joana, vamos começando a falar aqui quais inovações tecnológicas vão moldar o varejo brasileiro em 2025? Bom, existem muitas tendências que eu acredito que vieram para ficar, né? E uma delas, que aconteceu já muito em 2024, mas é uma tendência com certeza para esse ano, é a automação das lojas. Então, a gente sabe que, com toda a incerteza também aí do cenário econômico, né, o varejo ele trabalha sempre com margens mais apertadas. Então, é essencial realmente garantir a eficiência do negócio para, né, ter cada vez mais lucro. E nesse cenário, a automação com certeza entra com tudo, né? Então, o varejista que conseguir ser mais eficiente, automatizar processos, né, para salvar, por exemplo, o tempo da equipe, né, que pode focar em outras coisas, com certeza vai sair na frente. Então, eu acho que essa é uma das principais tendências assim tecnológicas que realmente vieram e vão permanecer. Posso citar também a inteligência artificial para a previsão de demanda. Então, também é uma tendência que vem muito forte, assim, né? Realmente usar a IA para fazer uma previsão de demanda mais assertiva, né? Considerando tendências de mercado, enfim, histórico de vendas, tudo isso, a IA, o algoritmo consegue realmente fazer uma previsão de demanda boa, e isso faz toda a diferença para otimizar o estoque de uma empresa, né? Então, tanto evitar rupturas quanto evitar excessos, é uma tendência realmente que vem forte para 2025. Outro fator também que é interessante a gente comentar é sobre o uso de dados, né, para personalização da experiência do cliente. Então, a gente sempre comenta aqui, né, Rafael, por exemplo, sobre esse ponto, né? Então, os dados não tem jeito, né? Vieram também para ficar com tudo. E quando a gente usa esses dados para personalizar uma experiência de compra, isso faz toda a diferença, tanto para o varejista quanto para o cliente. Então, se eu falar, por exemplo, de farmácias, né? Quando a pessoa compra lá todo mês um desodorante na farmácia, e aí a farmácia já vê, né, mais ou menos quanto que aquele desodorante está para acabar, para já, de repente, mandar um e-mail, né, alguma coisa para aquela pessoa falando, ó, seu desodorante está acabando, tá na hora de você comprar, ou algum desconto em relação a isso, em vez de oferecer, às vezes, descontos aleatórios sobre coisas que a pessoa não compra, né? Então, essa personalização, ela tanto ajuda o varejo realmente a ganhar mais, né? A aumentar a sua margem, aumentar as vendas, quanto é interessante para o cliente, que ele recebe realmente coisas que são do interesse dele, né? Então, essa é uma tendência com certeza que veio para ficar, principalmente muito forte aí no e-commerce, né? E também posso falar sobre as lojas sem checkout, né? Que são aqueles pagamentos cada vez mais rápidos e sem contato. Então, hoje a gente já vê, né, muitos caixas com autoatendimento e com aquela etiqueta que você diretamente já consegue fazer a compra, né? Mas eu acredito que a ideia, assim, de loja sem checkout, ela ainda tem muito que avançar, que
Algumas empresas já estão testando, por exemplo, quando o cliente entra na loja física, né? Ele escaneia um QR Code e conforme ele vai pegando os itens, ele não precisa realmente passar por um caixa. Ele já sai e na saída da loja ali, aqueles itens já são escaneados e se ele tiver uma carteira digital, a compra já é feita, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que ainda está engatinhando por aqui, vamos dizer assim, mas que eu acredito que vai vir mais forte também para esse ano. São insights bem interessantes e é isso aproveito para perguntar para o Darlan isso aqui. Darlan, como que você acha, né, pela sua experiência, pelo que você vê por aí, né, no mercado, como que isso impacta a experiência do consumidor? Muito interessante sua pergunta, Rafael, porque, na verdade, o consumidor sempre esteve no centro de tudo, desde sempre, porque sem o consumidor não há compra, sem compra não há motivos de uma loja estar aberta. Mas o que está acontecendo, e é muito interessante, e eu não acho isso ruim, acho bom, porque também nós somos consumidores, né? Nós estamos aqui falando de tendências e falando de varejo, mas nós somos consumidores também, e todos nós somos. Eu acho que o consumidor está ficando cada vez mais mimado, né? Está cada vez mais sendo, assim, extremamente mimado, o que, como eu disse, não é necessariamente ruim, mas as empresas, elas têm que ficar muito atentas, porque ele sempre foi cêntrico, ele sempre esteve no centro, né? Só que agora a gente está estendendo esse tipo de atenção para o pré, para o durante e para o depois, que é um pouco do que a Joana falou em relação ao desodorante que está acabando, em vez de fazer uma promoção de cotonete, sendo que o cara está cheio de cotonete lá no banheiro dele e não daquele desodorante preferido. Então, o consumidor ele está ficando mais exigente, porque ele está ficando mais mimado, ou ele está ficando mais mimado, está ficando mais exigente. A gente não pode definir isso, mas o que podemos dizer com bastante certeza é que os varejistas têm que estar muito preparados para ter a jornada do cliente de uma maneira muito mais em omnicanalidade, muito mais no off e no on, ter essa destreza, né, ter essa rapidez de entendimento e de saber também que os competidores estão super ligados nisso. Então, o consumidor vai ter aí, com certeza, mais opções, vai ter mais também empresas querendo falar com ele. Então, o varejo tem que ficar atento às tecnologias pertinentes. E é uma coisa muito interessante também, a gente vai falar muito ainda de tecnologia hoje, e também entender que tipo de tecnologia é pertinente àquele negócio, que não adianta também ficar atirando para todos os lados. Mas, para resumir aqui a minha resposta, é um momento onde o consumidor tem cada vez mais opções, é um momento que o varejista tem que olhar para o pré, para o durante e para o depois, para tentar manter a fidelidade desse cliente. Senão, para perder ele, vai ser coisa de milésimos de segundos, nem de segundos. É mais ou menos por aí, na minha opinião. Faz bastante sentido isso. Se a gente for pensar em tudo que está acontecendo, né, no mercado ultimamente, agora, pensando no contexto brasileiro, agora as perguntas para os dois, tá? Quais dessas tendências você acha que vão se consolidar primeiro aqui no Brasil? Eu acho assim que o que mais vai demorar, talvez, para se consolidar realmente é essa questão da loja sem checkout, porque ainda tem, eu acho que um desafio em relação à tecnologia, custo de implementação, que ainda está numa parte mais inicial, mas eu acho que o que veio para ficar agora realmente é a automação, que o varejista brasileiro já está muito de olho nisso, em soluções realmente que consigam, né, tanto essa parte de automação quanto a parte de previsão de demanda, cada vez mais precisa, que é o que a gente já comentou. Da minha parte, eu acredito que são as duas tendências, assim, realmente que esse ano estão vindo muito forte. O que você acha aí, Darlan? Eu acho que a gente conversou há um tempo, né, Joana, no nosso podcast em espanhol, sobre a questão da tecnologia ser periférica. O Rafa não estava nessa, mas agora a gente vai contextualizá-lo e todos que estão nos ouvindo. Ela era mais periférica. Ela era, tipo, não vou dizer, não chegava a ser o patinho feio, mas ela era periférica. Então, o processo de decisão estava aqui e a tecnologia estava aqui. Meio que, tipo, vamos investir, mas, né, não tem essa necessidade premente, essa necessidade, assim, tão, assim, definitiva. Hoje,
nesse ano, já no ano passado e de uns anos para cá, a tecnologia se mostrou cêntrica mais uma vez, assim, tanto como o cliente. Então, eu acho que a gente pode dividir nos processos internos. A tecnologia tem que estar, ela não é mais uma escolha. Se o varejista não escolher hoje, ele vai escolher amanhã. Se ele não escolher amanhã, ele vai escolher depois de amanhã. Só que ele tem que saber que tem clientes, que tem competidores que já escolheram ontem. E a hora que ele for pegar esse bonde, provavelmente ele vai estar atrasado. Em relação ao cliente, eu acho que essa questão das lojas sem presença humana, ou seja, a gente tentar trabalhar cada vez mais essa questão tirar um pouco do ser humano do conjunto e trabalhar um pouco e trabalhar mais com as máquinas, ela é uma tendência que eu também acho que vai demorar aqui no Brasil, não só por uma questão de investimento, mas por uma questão cultural. A gente sabe que nós brasileiros gostamos muito de dar alguns jeitinhos nas coisas, e eu já vi até memes sobre aquelas empresas que estão escolhendo oferecer ao cliente que faça o peso das frutas de maneira autônoma, e já tem gente que já encontrou um jeito ali de bagunçar o coreto. Então, nós temos que pensar também que nós não somos escandinavos, nós somos brasileiros com as coisas boas e as ruins. Mas a tecnologia está aí, qualquer feira que você for, qualquer evento que você for, que nem um APAS ou qualquer outro que eu fui ano passado, a gente vê que chegou para arrebentar. Vai ter que ter. E aí vai do varejista entender se ele quer fazer o investimento nos dois caminhos, ou seja, ter um front-end muito tecnológico e um back-end também, ou se ele vai escolher um dos dois. A minha recomendação seria que primeiro ele cuidasse da cozinha dele, do back-end dele, dos processos internos. Mantém lá o arroz com feijão, com a caixa bonitinha, fazendo pi, e cuida da tua cozinha. A hora que você resolver a tua cozinha, ela tá limpinha, tá organizada, tá linda, tá maravilhosa, você pensa. Só que cada varejista tem um jeito de pensar. De repente quer ter aquela loja luminosa, né, cintilante para o cliente, e atrás tá meio bagunçado. Mas que veio para ficar, seja em processos internos, seja na relação com o cliente, isso é definitivo. Concordo. Bom, legal. Já para um primeiro bloco aí, já tem muito insight, né? E vamos entrar agora para falar direto da inteligência artificial no varejo, né? Bom, então foi um primeiro bloco aí com muitos insights aí, né? Vocês puderam ver que tem muita coisa para ser falada ainda sobre essas tendências em 2025. Vamos entrar nesse segundo bloco agora falando um pouquinho de uma coisa que já é tendência no mundo, né? E que a Leaf faz muito bem, que é a inteligência artificial no varejo. Então, eu queria saber, Dailan, a inteligência artificial está cada vez mais presente no varejo, né? Ainda não no varejo brasileiro com força, mas quais exemplos práticos a gente pode esperar para esse 2025? Meu caro, eu acho que a inteligência artificial é uma tendência barra realidade, né? A gente sabe que está aí. Mais uma vez, eu gosto de dividir a coisa entre os processos internos do varejista e a relação ali dentro do trabalho de relacionamento com o consumidor. Na parte de processos internos, a previsão de demanda, por exemplo, a sazonalidade, a maneira de que você consegue ter uma inteligência trabalhando com a melhor disposição dos produtos na sua prateleira. Logicamente que isso é bem interessante dizer, e eu falo isso muito nas minhas conversas com clientes e clientes potencial, que não é passe de mágica, não é bala de prata, você tem que parametrizar tudo, porque às vezes a impressão que dá é que a inteligência artificial é uma bala de prata, vai resolver tudo, e o varejista está com 40 gargalos nos seus processos internos, ele fala, não, vamos colocar inteligência artificial e num passe de mágica está resolvido. Não é assim. Existe parametrização, existe curva de aprendizado, existe mão de obra a ser trabalhada, né, instruída, que é uma questão no Brasil que a gente sabe que também, né, rotatividade de gente e o próprio nível educacional brasileiro, que a gente não sabe que, mais uma vez, fazendo uma comparação com a Escandinávia, não é uma Suécia, mas com certeza
Se o varejista tiver focado nisso, já tem ferramentas que conseguem otimizar o estoque dele, usar previsões, por exemplo, para áreas que são muito sensíveis, como a área de produtos in natura, né, laticínios, leites, frutas e legumes, que tem uma perda muito grande. Então, tem algoritmos ali que, junto com a inteligência artificial, conseguem te dar uma previsão de demanda legal, uma sazonalidade, onde o sistema consegue olhar o que você vendeu de ovo de Páscoa no ano passado e fazer uma previsão para você. Então, assim, a inteligência artificial vai montar a tua. Vai montar, não, né? Você vai parametrizar primeiro, depois ela vai montar para você uma gôndola ótima e você pode parametrizar o que você quer por vendas, por quantidade e tudo mais. Então, ali, no que eu chamo de cozinha do varejista, né, na parte de back-office, vai estar acontecendo, já está acontecendo, e basta o varejista decidir quando. Uma hora ele vai ter que fazer, certo? Na minha opinião. Já na questão relacionada ao consumidor, a gente tem aí, eu acho que a otimização da experiência, tá? E aí, no caso, o consumidor se sente tocado por vários tipos de tecnologia que fazem com que a otimização dentro do supermercado seja cada vez mais marcante. Para quê? Para voltar, para comprar, logicamente, e para voltar dentro de um curto espaço de tempo. Então, eu acho que as telas inteligentes, algumas questões de entendimento de curva de consumo, que foi um pouquinho que a Joana falou lá do desodorante, estou pegando esse exemplo que foi muito bom, a parte até sensorial que pode ser utilizada, né? Que você tem aí uma coisa de nariz e tal. Então, acho que todos esses aspectos vão estar cada vez mais presentes e não tem como fugir deles. Então, acho que a inteligência artificial vai abrir caminhos de contato com o consumidor cada vez maiores e também abrir otimizações de processo dentro do processo interno do cliente, do varejista, cada vez maior também. Não, legal, Darlan. Mas isso aí, agora perguntando para a Joana, isso aí vai ser visível para o cliente final, né? Como que os consumidores vão perceber isso, Joana? Com certeza isso vai ser visível para o cliente final. Não quer dizer que ele vai saber que o que está sendo apresentado para ele foi uma inteligência artificial que fez, né? Mas com certeza os benefícios vão chegar. Então, desde o momento, por exemplo, falando sobre evitar rupturas com uma gestão de estoque otimizada, né? Que a IA consegue ajudar, como o Darlan falou. Desde o momento que o consumidor chega lá no mercado, ele consegue encontrar o que ele quer e facilmente, né? Então melhora todo o caminho ali dele pela loja, ele não tem dificuldade de encontrar o produto que ele quer, não acha ruptura. Tudo isso ele vê como benefício. Ele pode não saber que foi a inteligência artificial que fez isso, mas com certeza é o benefício para ele, né? E outras tecnologias também que provavelmente ainda vão cada vez mais chegar no mercado, como o Darlan comentou. E essa parte também, né, de personalização, por exemplo, de experiência de compra, tudo isso é um benefício muito grande para o consumidor, porque nós todos somos consumidores, né? Então, o que a gente não gosta geralmente é de receber alguma propaganda, alguma coisinha assim que a gente não está interessado, né? Todo mundo detesta isso, já bota lá, né, para pular o vídeo que está vendo, o anúncio e tudo mais. Mas quando a gente realmente recebe, é impactado de alguma forma por uma coisa positivamente que a gente está interessado, isso faz toda a diferença. Então, eu sinceramente acredito assim que o consumidor ele vai ser muito bem impactado com os benefícios da inteligência artificial. Realmente é meio assustador, né? A maneira que a inteligência artificial vai começar a oferecer, já está fazendo isso, né? Mas se a gente pega aí as tendências ou algumas coisas que a gente vê por aí, né, de segmentação, né, a gente fica até meio assustado assim das possibilidades que tem isso aí para o varejista também, né? As possibilidades que ele tem de aumentar o lucro e aumentar a possibilidade de oferecer, né? Então foi muito bom esse segundo bloco aqui. E só lembrando, para quem, se você estiver assistindo no YouTube ou se você estiver escutando o podcast no Spotify, lembre-se que aqui embaixo tem um link. Vai ter aí um link, vai ter um link para você conhecer o Darlan, para você conhecer a Joana, para você entrar na página da Leaf para conhecer um pouquinho mais sobre a inteligência artificial, né? Então você pode dar uma olhada para pesquisar tudo, clica no link aqui abaixo. Vamos agora para falar um pouquinho sobre os desafios, né, e oportunidades, né, que essas tendências vão trazer para o varejo, né? Quais barreiras, e eu vou perguntar para a Joana primeiramente,
quais barreiras o Brasil precisa superar para adotar essas tendências, que eu acho que são muitas, né, João? Com certeza. Legal, Rafael. Eu acho que a gente tem 3 barreiras principais, assim. A primeira é o custo de implementação, a qualificação da mão de obra e a infraestrutura. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, vamos falar em relação ao custo, né? Nós estamos falando de ferramentas, de tecnologias que, a princípio, o varejista pode ver como tendo um custo alto, né? Como uma coisa cara. Só que se a gente for olhar para todo o retorno que elas trazem, né? Mais vendas, uma margem de lucro maior, a fidelização do cliente, tudo isso, na verdade, isso tem que ser visto como um investimento. Mas essa visão que muitas vezes o varejista ainda tem, que tem um custo alto, que pode não valer esse investimento, eu acredito que seja uma barreira, né? Então, esse é o primeiro problema, digamos assim, que eu vejo na adoção dessas ferramentas. Segundo, quando eu falo de mão de obra, né? A gente está falando de tecnologias que precisa de uma mão de obra qualificada, vamos dizer assim, né? Para poder tratar mesmo dessas tecnologias. Então, para isso faz toda a diferença, por exemplo, adotar ferramentas que dão um suporte para a equipe realmente diferenciado, que dão treinamento, né? Como a Daleaf faz, por exemplo. Então, eu acredito que essa parte da mão de obra faz diferença. Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial para previsão de demanda, né? Estamos falando de um time de compras muito mais focado na parte estratégica agora do que operacional. Então, não precisa mais ficar digitando pedido, olhando para esse tipo de coisa, e pode realmente focar no que importa. Então, é preciso também, né, ter um time focado nisso, treinado para isso. Então, eu acredito que esses sejam os principais desafios, assim. E falando de infraestrutura, né, o varejo precisa estar pronto, claro, para essas tecnologias que estão chegando. Viu, Darlan? É um bom ponto da Joana, mas uma pergunta aqui para o Darlan mesmo. Tem muita resistência a essa mudança, Darlan? Tipo, na necessidade, a resistência à mudança, a necessidade de formação de equipe, né? Porque não adianta ter o software aí, não ter uma equipe capacitada, né? E a adoção aí de ferramentas com melhor custo-benefício. Qual a sua opinião, Darlan, sobre isso? Mais uma vez, uma excelente pergunta, Rafael. Eu acho assim, o maior desafio está na cabeça do varejista. Está aqui, no mindset. Porque assim, o varejista ele tem uma grande assim, miríade de opções para onde ele vai colocar o investimento dele. A gente sabe que as margens, né, são bem reduzidas, mas ele tem esse capital. Existe um fluxo de caixa, né? Se ele estiver rodando o negócio dele direito, que a gente sabe que os varejistas são muito competentes, o Brasil é uma potência no varejo. Então, acho que o maior desafio, o maior obstáculo está aqui na cabeça do varejista, do dono, do decisor, da pessoa que vai pegar, que nem eu sempre falo, a sua linda caneta e vai assinar um contrato com um software de automação, uma tecnologia que vai melhorar a qualidade de experiência do consumidor, etc. Os outros tipos de barreira que a Joana mencionou com muita clareza, a questão da mão de obra, a questão da infraestrutura do negócio, eu acho que se houver planejamento, né, por isso que eu falo com uma questão do dono da caneta, em 3 anos ele consegue arrumar a casa dele, ou até menos, dependendo de quanto ele colocar. Se ele quiser evolucionar e não revolucionar, eu digo 3 a 5 anos ele está, né? Agora, lógico, né? O Uri Levin, que foi quem lançou o Waze no mundo, ele é um empreendedor israelense, ele fala que tem alguns empreendedores que eles pegam um balde de A a B e o balde tem furinhos, mas a água chega no B. Então ele fala, sempre funcionou assim, vamos embora, né? Então, assim, para muitos varejistas brasileiros, esses furinhos, essas perdas, essas questões de recompra de estoque sem necessidade e tal, elas estiveram sempre no processo cultural da empresa. Os furinhos estão lá, mas o cara, chega lá no B, eu consigo tirar aqui, o meu takeout é de X mil ou X milhões, vamos tocar. Só que dá para você tampar esses buraquinhos, né? E eu acho que isso, fechando a minha resposta, vem ao encontro do quê? Da cabeça dele. Da cabeça dele. Falar, olha, sempre deu certo assim, mas eu consigo economizar água se eu furar. E aí, como você tampa esses buraquinhos? Com tecnologia. Tá aí. Já não é que vai chegar. Não é que em 2030 teremos. Não. O cara pode agora fazer um plano de 3 anos
estou dando aqui um número apenas na minha cabeça, que eu também não sou um varejista, tá? Mas assim, em plano de 3 anos, onde em 2028 está rodando tudo de maneira automatizada. Então, eu acho que o maior desafio só para finalizar mesmo, tem a ver com mão de obra? Tem a ver com estrutura? Tem, mas o mais crucial é o mindset do varejista. Era que ele mudar essa chave, o negócio dele entra na automação de maneira, assim, definitiva. Só uma curiosidade agora, Delan, uma pergunta, né? Sobre a formação de equipes, né? O desafio é grande para conseguir adaptar suas equipes a utilizar essa inteligência artificial, automatizar esses processos, né? Qual seria o desafio nessa parte aí de formação de equipe? Que pode ser uma coisa que o cara está perguntando, pô, eu tenho minha equipe aqui, mas pô, eu vou ter que dar curso para os caras, vai demorar muito, eles vão. Como vai ser a adaptação? Vai ser rápida? Não vai ser? Né? Como seria, na sua visão, isso? Olha, existem empresas como a Aleafio que tem um gerente de sucesso que vai estar à disposição para fazer isso, um treinamento super qualificado e tal. Mas a gente também pode falar aqui só de uma empresa, mas do mercado em geral. Eu acredito que o varejista tem que pensar também, quando fala em tecnologia, em parcerias, né? E não simplesmente adotar uma máquina ou um software super complicado que o pessoal vai olhar 2 vezes e depois vai voltar aos processos que eles sempre Exato. fizeram, né? Então é uma questão de cultura, né? Uma questão de cultura. Aí vai muito ao encontro do que o varejista vai escolher como parceiro. Ele vai querer um parceiro que ele vai terceirizar tudo e vai receber tudo mastigado. Existem empresas que fazem isso, ou seja, elas mastigam os processos e entregam, né? O planograma pronto. Eu conheço eu estava falando com uma ali do Nordeste brasileiro, que a gente tentou até fazer uma parceria e acabou percebendo que nós éramos competidores, que nós automatizamos e eles deixam tudo preparadinho para o cliente, nada errado com isso, cada um escolhe. Existem aqueles que vão internalizar os processos, a curva de aprendizado, ela é sempre um desafio, mas nós temos que pensar que houve uma mudança de máquina de escrever para computador e todo mundo teve que se adaptar, né? Houve uma mudança lá atrás de papel para máquina de escrever e todo mundo se adaptou. Então, assim, se o varejista escolhe um parceiro que pode ser realmente um parceiro, que vai estar ali do lado, né? Que eu sempre falo de piloto e copiloto, né? A Leaf tem essa possibilidade de primeiro ser um piloto e depois um copiloto. Então, você imagina que quando você está fazendo um rally, a importância do copiloto, né? Então, escolhendo um parceiro certo, eu acredito que você vai ter menos, vai cair em menos buracos, falando em rally, né? Se você escolher um parceiro que é mais, que vai te entregar tudo mastigado, eu acho desafiador, porque ele vai te deixar na mão um dia que ele não estiver disponível, pode acontecer. E, finalmente, se ele escolher um parceiro que simplesmente vai entregar a máquina para ele, a chance do time dele simplesmente olhar para a máquina ou para o software, eu falo máquina no sentido geral, né? Não é uma máquina em si, mas assim, qualquer software ou solução, vai olhar para aquilo lá 2 vezes e vai voltar para o que eles sempre fizeram, porque a gente gosta de ficar na nossa zona de conforto. Então, a tecnologia, finalizando aqui minha resposta, ela é tão importante quanto o parceiro que vai te vender essa tecnologia. Tem que entender quem vai estar vendendo para você. Ontem mesmo, eu estava falando com o nosso grupo de vendas, nós temos um grupo de vendas, eu apresentei para eles um concorrente que se posicionava como, na verdade, israelense, mas na verdade é russo, e que eles falaram, olha, implementação péssima e atendimento péssimo. Então, assim, tem que ficar com muito, muito cuidado, mas dá para fazer. Agora, tem processos mais dolorosos e menos dolorosos e vai ao encontro de que tipo de parceiro você escolhe para essa jornada. Aproveitando o gancho, né, para falar sobre automação de processos, uso de dados para previsão de demanda, né, e assim, novas experiências de compra, queria saber dos dois aí, onde que vocês veem as maiores oportunidades? Eu acho que até pegando o gancho do exemplo do balde que o Darlan deu, essa parte de automação dos processos faz toda a diferença, porque essa águazinha, né, que tá caindo, esse buraco, às vezes significa milhões. É uma coisa até que a gente estava conversando nessa semana, né, em outra reunião, e realmente esses milhões, o varejista ele acaba normalizando, né, como perda. Sempre tem essas perdas. Mas isso dá um saving tão grande para o negócio e a gente realmente consegue atuar nisso. Então, eu acho que
essa é uma das maiores oportunidades realmente que existem aí, é automatizar esses processos para evitar esses custos desnecessários que realmente esse jogo pode virar. Justamente, Joana falou de maneira perfeita, eu acho assim, cultura e processo, né? Cultura e processo. Sim. Ter o processo, aí tem que ser um top-down, tô assinando aqui, e depois aculturar o seu time a usar, né? Com essa combinação, vai. Porque se tiver só uma parte, não para de pé. Não para de pé. Então, assim, a automação veio para ficar, mas isso não significa que vai ter ali uma escolha por isso inegável. A gente sabe que é um processo interno, inclusive. Mas tendo cultura e tendo processo, a coisa deve seguir para a automação e ela vai realmente tirar esses buraquinhos do balde que hoje acontecem em muitos varejistas. A Jona falou uma coisa muito legal. O varejista normaliza isso. Eu tive conversas com varejistas que falou assim, na maior tranquilidade do mundo, Darlan, eu tenho 10 milhões em estoque congelado. 10 milhões de reais em estoque congelado. Ele falou assim, como se eu te falasse agora, ontem eu fui comer um pão com manteiga e tomar um café. Entendeu? Então, assim, sem querer, ele falou, para ele é normal, porque ele falou, nossa, eu tenho 10 milhões. Não, ele falou, não, eu tenho 10 milhões nas 9 unidades nove unidades, 8 unidades naquela época e 9 agora. Então, assim, não pode normalizar. É muito dinheiro. Você imagina quando você descongela esse dinheiro com automação e coloca ele em cima da mesa para você investir numa nova loja, para você investir no seu pessoal para ele ficar mais qualificado, para você investir na experiência do seu consumidor, em vez de deixar um monte de Coca-Cola lá parado tomando poeira, né? Exato, e assim, tem que parar com essa assim, tirar essa cultura de que perda é bom, eu vou ter essa perda mesmo, né? É uma Ah, coisa assim que tem que acabar porque o cara tá perdendo dinheiro, né? ô, Rafa, desculpa fazer só mais uma observação, que essas histórias que vêm dos clientes são as mais interessantes, né? Eu tive uma conversa com um varejista também aqui de São Paulo, e dono de caneta, hein? Cara que eu fui lá, fomos lá, o time de implementação fomos lá e tal. E aí, negociação que demora, porque é uma coisa que, né? Aí ele falou, Darlan, eu não posso assinar com vocês. Falei, por quê? Porque o meu primo, que trabalha na área de vendas, acha que sabe tudo. E como ele é meu primo, eu não posso mandar ele embora. Então ele acha que ele sabe quanta Coca-Cola que tem que pedir, ele acha que sabe quanto panetone ele tem que pedir. Então eu parei numa barreira cultural, entendeu? Onde ele, numa estrutura familiar, quem fundou esse supermercado foi o avô desse empresário, cara sensacional, inclusive, se ele estiver escutando, ele vai saber que eu estou falando dele. Nós fomos lá, conversamos, uma negociação muito longa e tal, e depois ele chegou com a maior honestidade do mundo e falou: eu não posso assinar. Por quê? Porque meu primo é do departamento de compras, ele é o cabeça do diretor, ele acha que ele sabe tudo, que ele pode comprar tudo, que o time dele é maravilhoso, perfeito, e ele não vai deixar entrar em automação aqui. E até hoje eu não assinei com esse cara. Espero que um dia eu assine, mas até hoje não. Achei E isso é interessante. muito Brasil, né? É, achei muito interessante pontuar essa conversa, porque vem muito ao encontro do que a gente falou de cultura. Total. Às vezes quando tem que pensar um pouquinho no bolso, né? A hora que vê o rombo que tem no bolso, pode falar, pô, podia fechar esse rombo aqui, né? Mas enfim, mas é uma. Exatamente. Podia mandar a conta pro primo, falar, ó, primo, esse mês aqui aconteceu isso, mas a gente sabe que não é tão simples assim e que, ainda mais quando é uma empresa com 13 unidades, na época deve ter até crescido mais, é uma empresa já robusta, tem 2.000 funcionários e tal, mas existe uma cultura bem familiar e, às vezes, isso esbarra em processos muito arcaicos que prejudicam o negócio. Você imagina o tamanho dos furos no balde desse negócio, podia estar com, né? Então é isso. Eu acho que uma boa história aí para quem está escutando pode até se identificar, né? Para saber que atitudes tomar, né? Tem que se atualizar, tá tudo se atualizando, né? Dá para perder menos, não estou falando que não vai perder nada, mas dá para perder menos, né?
Mas eu gostaria de falar, não acabou ainda o papo, tá, gente? Eu queria mostrar para vocês falar de alguns dados recentes, depois vocês comentam o que vocês acham, alguns dados recentes do Brasil aí que indicam tendências em diferentes segmentos para 2025, né? A tendência é de crescimento. Então vamos falar aqui, ó, os supermercados, por exemplo, até setembro de 2024 cresceram 5,6%, indicando uma recuperação significativa aí no setor. Lojas de imóveis, eletrodomésticos, cresceu 7,5% até outubro de 2024, né? Devido aí à recuperação de crédito ao consumidor. O mercado de conveniência no Brasil assim, deverá apresentar uma taxa composta anual de crescimento de 5,5% até o final desse ano, né? Impulsionado pela urbanização crescente, pela demanda por soluções de compras rápidas. Né? E falando um pouco da Black Friday em 2024, apresentou um crescimento de 25% em relação às vendas de 2023, né? Mostrando que esse evento também merece destaque no varejo brasileiro. Assim, com todos esses números aí, né? O que vocês podem me falar, né? Sobre esse cenário atual do varejo brasileiro? Da minha parte, assim, tem dois fatores eu acho que chamam atenção. Primeiro, realmente, essa relevância da Black Friday, porque é um evento que já tem muitos anos no Brasil, né? Mas crescer 25% realmente é um número bem expressivo, assim. Então, esses eventos de final de ano para o varejo, né? Black Friday, Natal, realmente a gente está vendo um impacto bem grande no setor. E em relação a esse crescimento desses números, eu estou até bem curiosa para saber como vai ser 2025, né? Porque é um ano de mudanças, aí a gente vê a taxa de juros, por exemplo, provavelmente aumentando, essa incerteza de ver como vai ficar o dólar. Então, eu estou bem curiosa, assim, para saber realmente se esse crescimento vai continuar para esse ano. Você, Darlan, o que você acha aí sobre esses dados? Eu acho que a macroeconomia ela vai ser, como sempre, né? Nós vivemos aí num momento econômico que o juro realmente está afetando bastante coisa, a gente não sabe como é que vai ser, porque tem a entrada do Trump. Hoje eu estava escutando no rádio, por exemplo, hoje, só para contextualizar, né? Às vezes a pessoa vai escutar isso daqui a algum tempo, hoje, 29 de janeiro de 2025, a questão que o dólar deu uma acalmada, porque parece que o Trump está latindo mais do que realmente mordendo. Mas eu acho que, assim, eu acho que vai ter uma tendência ainda de crescimento, mas também se fala de recessão técnica no Brasil. O que é uma recessão técnica? É quando você não entrou ainda em recessão, mas você está, digamos, estabilizado num patamar que faz com que não haja realmente uma projeção de crescimento. Então, eu acho que o varejo ele vai ter uma tendência de crescimento, mas eu não acredito que vai ser tão acentuada como 2024. Por causa da questão dos juros, tem aí a tendência de chegar a 15%, a Selic, por causa do próprio Trump, que parece que está falando em várias taxações, que se realmente ontem ele mencionou o Brasil e a Índia, além da China, dentro de um momento que ele falou lá para a imprensa, num evento que eu não sei exatamente qual foi. Então, eu acho que vai ter uma tendência de crescimento? Eu acho que sim, mas eu acho que não tão acentuada como 2024, pelas questões internas e pela questão, principalmente dos Estados Unidos, porque a gente gira muito fortemente em relação ao que acontece lá. Então, se não houver tanta intervenção do governo, a gente tem que entender também esse novo diretor do Banco Central, que é uma pessoa que está falando que vai ter autonomia, mas o Lula que indicou, então nós temos que pensar em tudo isso, se realmente ele vai ter tanta autonomia quanto o Campos teve, enfim, é um cenário bastante complexo. Então, para resumir, eu acredito que vai ter crescimento, mas não tanto quanto no ano passado, e acho que macroeconomicamente, internamente e a política externa são os fatos que fazem a gente ficar um pouquinho mais cauteloso nesse aspecto, e vamos esperar que o dólar se acalme, porque se o dólar tiver uma disparada, aí complica mais ainda, porque a gente sabe que muitos varejistas, sejam alimentícios ou de outros setores, eles importam seus produtos, e isso vai logicamente cair no bolso do consumidor, porque a gente sabe que eles repassam, e aí o consumidor vai comprar um produto mais caro. É o que eu acho.
Bom, legal. Eu acho que foi um papo bem interessante, com vários insights aí sobre o que está acontecendo, sobre essas novas tendências, né? Ficou bem completo para quem está escutando. Ele só lembrando que, se você quiser saber mais, se você tem algum problema aí no seu negócio, se você quer uma ajuda para saber como se adaptar a essas novas tendências, lembre-se que você pode clicar no link aqui embaixo, que vai te direcionar e a gente vai te atender rapidinho aí. Então, eu gostaria de fechar por aqui. Gostaria, primeiramente, de agradecer, Darlan, muito obrigado pela participação e pelas boas histórias aí. Prazer. Muito obrigado. Estamos aí sempre à disposição para estar conversando sobre isso. Ótimo. E se a gente sempre, lembrando que a gente faz aí, tem episódio toda semana, tem episódio novo do podcast, tá? E agradecer a Joana, que é a minha companheira de podcast sempre aí. Um abraço e as suas considerações finais. Obrigada, Rafael. Foi um papo bem legal. É bom que a gente sempre aprende também, né, enquanto a gente está conversando. Então, um prazer estar aqui falando sobre tendências tecnológicas. E estou bem feliz, assim, e curiosa realmente, como eu comentei, né, para ver como é que vai ser o 2025 do varejo, o que vai chegar para ficar. E vamos ver sobre o que nós vamos ficar conversando no próximo ano, sobre realmente o que aconteceu e as tendências de 2026. Legal. Bom, galera, muito obrigado aí. Muito obrigado por você que passou esse tempinho com a gente. Oi, pode falar. Eu queria fazer... Quando a gente fez o podcast em espanhol, eu fechei com uma declaração que gostaria de ler aqui para fechar, porque tem muito a ver com tecnologia e tem muito a ver com o que a gente conversou aqui. Acho que é um excelente fechamento. Então, se me permite, eu vou aqui fazer a leitura, logicamente mencionar o autor, para a gente fechar, porque acho que essa menção, acho que a Joana se lembra muito bem que eu acabei também fazendo isso, a mesma menção, só que em espanhol. Então, vou tomar a liberdade aqui de fechar a nossa conversa falando disso. É uma coisa relativamente curta, mas acho que tem muito a ver com essa nossa conversa em relação à tecnologia e investimentos em tecnologia, tá? O nome do autor, meus caros, é o Alberto Serrentino, tá? E é uma pessoa que eu ainda não conhecia, eu vou, esse ano, querer conhecer com certeza. Quem me enviou essa informação, esse testemunial, vamos dizer assim, foi Maurício Pacheco, que eu aproveito para dar um abraço. Muito obrigado. Então, vamos aqui ler rapidamente o que o Alberto Serrentino falou. Vamos lá. Embora a tecnologia não seja o fim em si mesmo, também não seja ela o principal instrumento de transformação do varejo, há uma mudança clara no papel da tecnologia para os negócios de varejo. Tecnologia, historicamente, no varejo, sempre foi algo de apoio funcional, operacional, com pouquíssimo envolvimento estratégico dos CEOs ou de conselhos de administração. Era o departamento de TI, a turma do TI. Isso está mudando radicalmente, porque as decisões de alocação de recursos, sejam eles despesas ou investimentos em tecnologia, vão ser determinantes para a competitividade futura do negócio. Isso é indelegável. Então, não existe mais uma tecnologia que funcione isolada e a serviço de área de negócio. Ela está embrenhada em tudo. Isso, para mim, para o Alberto, define que o que é o varejo tech. A tecnologia como parte do core de um negócio de varejo. Ela não é acessória, é core. Eu não vejo negócios de varejo a longo prazo sem dominar tecnologia e sem fazer escolhas corretas em tecnologia. Isso é fundamental para competir no mundo de hoje. Falou e disse, né, Alberto Serrentino. Acho essas palavras perfeitas. Sim. E muito condizentes com a nossa conversa. Obrigado. Cruciais. Bom, eu gostei do varejo tech, né? Mas é o famoso adapt or die, né? Vai ter que seguir mesmo, não tem outro jeito. Mas ótima frase aí, ótimas palavras para terminar esse papo aí. Então, galera, muito obrigado, varejista, você que acompanhou a gente até aqui. Não se esqueça de assinar o nosso Spotify, nosso YouTube, que toda semana tem material novo. E até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Boa!